A testemunha. Presidente, antes de passar a palavra, eu solicito pela ordem que eu quero fazer aqui, apresentar por escrito à mesa uma suspeição que faça a testemunha e gostaria enormemente que ficasse registrado em ata, em relação à testemunha que já se identificou, como Vossa Excelência disse, perante a mesa. Então, eu quero dizer que me baseio, senhora presidente, para contraditar a testemunha no artigo 214 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Vou ler só até aqui. Eu, portanto, senhora presidente, quero arguir a suspeição do senhor procurador, que entendo não ter a necessária isenção para figurar como testemunha da causa. Ele tem lado nesse processo e os fatos, muitos, comprovam perfeitamente. Eu não vou ler os fatos, mas eu listo 3 fatos, senhora presidente, que considero que esta testemunha não tem a parcialidade, não tem a imparcialidade e a isenção que determina o Código do Processo Penal. Portanto, senadora, eu apresento à mesa e apenas para que seja consignado em ata, senhora presidente. Sem dúvida, o pedido de Vossa Excelência, baseado no artigo 214, senadora Vanessa Gradiotin, o juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe definirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Mas a mesa decidirá sobre a questão? Já está registrado em ata, senhora. Não, é porque ela está arguindo a suspeição. Foi o que ela pediu para registrar em ata. Já está atendido. Só para registrar ou para decidir? Veja, eu estou arguindo a suspeição baseado no artigo 214, senhora presidente, e acho que o que Vossa Excelência leu em relação aos artigos 207 e 208, esse é apenas algumas questões claras e objetivas, mas o Código do Processo Penal é muito claro. Quando houver a arguição da parcialidade da testemunha, vote para votar logo, para não ajudar logo. Tem uma oradora fazendo uso. Pode ser levantado. Então, senadora, eu encaminho para que seja apreciado. Ao final será encaminhado para contraditar senador Ricardo Ferraz. Senhora presidente, a argumentação defendida pela senadora que me antecede, ela naturalmente sinaliza todo o receio das verdades e de todo o domínio técnico que efetivamente dispõe o profissional, o promotor, o procurador do Tribunal de Contas. Outra justificativa para essa patética tentativa. Porque o artigo 14 do Código de Processo Penal define que antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir as circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromissos nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal. O artigo 207 são prioridades de depor pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredos, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. As matérias que estão submetidas ao Tribunal de Contas da União não são matérias de cunho privado, muito menos reservado. São matérias de cunho público, portanto, não se encaixa no artigo 207. De igual forma, no artigo 208, não se definirá o compromisso a que alude ao artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas que se referem no artigo 206. Portanto, são absolutamente infundadas as manifestações da senadora que me antecedeu pedindo a suspeição do doutor Júlio Marcelo. O que há é um desejo não revelado
de não ouvir as verdades objetivas e concretas que o doutor Júlio Marcelo tem para fazer nesta comissão, que de resto e por óbvio, haverá, evidentemente, de constar dos fatos objetivos que levam aos diversos crimes que foram cometidos pela presidente Dilma e, por isso mesmo, foi afastada liminarmente e caminha para ser afastada em definitivo pelo Senado da República. Obrigado. E de todo o domínio técnico que efetivamente dispõe o profissional, o promotor, o procurador do Tribunal de Contas. Outra justificativa para essa patética tentativa. Porque o artigo 14 do Código de Processo Penal define que antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir as circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromissos nos casos previstos no artigo 207. Para registrar ou para decidir? Veja, eu estou arguindo a suspeição baseado no artigo 214, senhora presidente, e acho que o que Vossa Excelência leu em relação aos artigos 207 e 208, esse é apenas algumas questões claras e objetivas, mas o Código do Processo Penal é muito claro. Quando houver a arguição da parcialidade da testemunha, tem uma oradora fazendo uso. Pode ser levantado. Então, senadora, eu encaminho para que seja apreciado. Ao final será encaminhado para contraditar senador Ricardo Ferraz. Senhora presidente, a argumentação defendida pela senadora que me antecede, ela naturalmente sinaliza todo o receio das verdades. A testemunha. Presidente, antes de passar a palavra, eu solicito pela ordem que eu quero fazer aqui, apresentar por escrito à mesa, uma suspeição que faça a testemunha e gostaria enormemente que ficasse registrado em ata, em relação à testemunha que já se identificou, como Vossa Excelência disse, perante a mesa. Então, eu quero dizer que me baseio, senhora presidente, para contraditar a testemunha no artigo 214 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Vou ler só até aqui. Eu, portanto, senhora presidente, quero arguir a suspeição do senhor procurador, que entendo não ter a necessária isenção para figurar como testemunha da causa. 208 do Código de Processo Penal. O artigo 207 são prioridade de depor pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredos, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. As matérias que estão submetidas ao Tribunal de Contas da União não são matérias de cunho privado, muito menos reservado. São matérias de cunho público, portanto, não se encaixa no artigo 207. De igual forma, no artigo 208, não se definirá o compromisso a que alude ao artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas que se referem no artigo 206. Portanto, são absolutamente infundadas as manifestações da senadora que me antecedeu pedindo... Ele tem lado nesse processo e os fatos, muitos comprovam perfeitamente. Eu não vou ler os fatos, mas eu listo 3 fatos, senhora presidente, que considero que esta testemunha não tem a parcialidade, não tem a imparcialidade e a isenção que determina o Código do Processo Penal. Portanto, eu apresento à mesa e apenas para que seja consignado em ata, senhora presidente. Sem dúvida
o Perfeito, muito pedido de obrigada. Vossa Excelência, baseado no artigo 214, senadora Vanessa Gradiotin, o juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe definirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Mas a mesa decidirá sobre a questão? Já está registrado em ata, senhora. Não, senhora é porque ela senadora. está arguindo a suspeição. Foi o que ela pediu para registrar em ata. Já está atendido.